Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estaremos hoje iniciando a nova unidade de matemática, tá? Hoje nossa aula será de matemática e de artes. Eu estarei com esse microfonezinho aqui porque eu acabei esquecendo de pegar o apoio dele e o som fica melhor com ele, então vamos lá. Peço que vocês acompanhem pelo livro. Começaremos aqui na página 24, onde fala medidas de tempo. E temos algumas imagens aí, nessa primeira página, de pessoas usando um cronômetro, né, que é para medir o tempo. Na verdade, nas duas páginas. Vamos lá. Primeiros passos. Nas imagens, é possível observar atletas de diferentes modalidades, treinando para melhorar seu tempo nas competições. Que instrumento seus técnicos estão usando? E qual a função desse instrumento? Como eu disse aqui, o instrumento é o cronômetro. Talvez vocês não conheçam o cronômetro assim, né? O aparelho, o cronômetro, mas vocês conhecem o cronômetro do celular, que é aquele que fica lá contando o tempo, né? Que a gente usa bastante, inclusive. E a função dele é medir o tempo. Que outros instrumentos de medida de tempo você conhece? Que outros instrumentos que vocês conhecem servem para medir o tempo? Pensem aí, respondam na cabecinha de vocês, tá? E aí nós vamos para a página 26, onde fala relógios analógicos e digitais. Em nosso dia a dia, realizamos muitas atividades em que a noção de tempo se faz necessária. Temos horários para acordar, almoçar, estudar, praticar esportes, dormir, etc. Por isso, é importante saber ler as horas. Vocês têm aí 4 relógios, né, gente? Para que vocês vejam. Alguns de vocês já sabem as horas, que eu sei. Outros não. Para quem não sabe, vamos aprender agora. Desafio. Anote nos relógios a seguir os horários em que você realiza algumas tarefas, como acordar, ir para a escola, tomar seu lanche e fazer sua tarefa escolar. Vocês irão aí completar, vocês irão, na verdade, desenhar os ponteiros com os horários que vocês realizam essas atividades, tá? Continuando. O relógio que você utilizou para marcar o horário em que realiza algumas atividades é chamado de analógico, que é esse relógio aí de ponteiro, tá? Ele tem normalmente ponteiros que indicam as horas, os minutos e os segundos. Observe. Acho que eu até dei uma explicação dessa em sala de aula, mas enfim, normalmente esses relógios vêm com um ponteiro menorzinho, que é o ponteiro das horas, um ponteiro maior, que é o ponteiro dos minutos, e um outro ponteiro maior, mas que ele é mais fininho e corre mais rápido, que é o ponteiro dos segundos, tá? Vamos aí para a página 27. Existe também o relógio digital, no qual só aparecem os números que indicam as horas e os minutos. E em alguns casos, né, alguns relógios também apresentam os segundos. E aí vocês podem ver. Primeiro vai aparecer as horas, depois vai aparecer os minutos e quando tem os segundos aparece aí por último na sequência. Muitos relógios digitais registram as 24 horas do dia. Observe o registro de um horário em 2 períodos do dia, que seria às 7h30, 7h30 de manhã, 7 horas e 30 minutos, e à noite, 19 horas e 30 minutos, né? 19 horas da noite ou 7 horas da noite. É a mesma coisa, tá? Os relógios digitais que não registram as 24 horas do dia apresentam as siglas AM, que seria o AM, né? Antes do meio-dia, e PM, que seria pós-meio-dia, ou seja, à tarde, à noite, tá? Vamos aqui à explicaçãozinha do relógio. Eu vou dar um zoom para que eu possa apresentar a vocês. Ó,
Nesse caso aqui, nesse relógio que o livro traz, tá, gente? Vocês estão vendo que tem um ponteiro apontando aí para o número 3, indicando que são 3 horas. Tem um ponteiro apontando para o número 12, indicando que ali tá os minutos. Nós sabemos, e quem não sabe, saiba agora, que toda vez que o relógio estiver apontando os minutos o ponteiro dos minutos para o número 12, quer dizer que é uma hora fechada, ou seja, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, assim em diante. Quando o relógio aponta para o 1, quer dizer que são 5 minutos, para o 2, 10 minutos. Esses minutinhos aí que a gente utiliza no relógio, a gente pode usar aí a tabuada do 5. Eles são contados de 5 em 5. Cada número desse aqui vai contar 5 minutos. Então, ó, vamos dar esse exemplo. Se o relógio dos minutos estivesse aqui, seria... Aqui não, perdão, tá ao contrário. Estivesse aqui, seria 3 horas e 5 minutos. Se tivesse aqui no 3, no 2, seriam 3 horas e 10 minutos. No 3, 3 horas e 15 minutos. E assim em diante, tá? Nós estaremos trabalhando aí um pouquinho melhor durante esses dias. Hoje foi só para que vocês adentrassem no assunto, né? Para que vocês entendessem o assunto melhorzinho. E agora nós vamos para arte. Matemática por hoje fica por aqui. Agora nós vamos para arte. Peço que vocês peguem o livrinho de vocês, tá? Em arte, nós estaremos na página... Vou dar o tempo aí de vocês pegarem o livro. É o tempo de eu abrir o meu também de artes, tá bom? Artes, hoje, nós iremos aprender um pouquinho sobre música. E eu até queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Normalmente, quando a gente fala em arte, às vezes a gente pensa só que arte é, por exemplo, uma pintura ou um quadro. Mas não. A arte se refere a toda expressão artística. Pode ser uma música, pode ser uma apresentação de teatro, pode ser uma obra, né, uma pintura. A arte, ela é toda expressão que a gente pode utilizar, tá? Então, a arte, ela não tá somente ligada aí à pintura, por exemplo, a um desenho, não, tá? Sabendo disso, peço que vocês abram o livro de vocês aí na página 22, onde fala notações musicais. Vocês estão vendo aí um mocinho tocando um violoncelo, né? Que é esse... Parece um violino, só que ele é maior. E vendo como se fosse um livrinho. Vocês já viram isso quando as pessoas que trabalham aí com música, elas utilizam uma espécie de livrinho para se orientar, para ver o que é que elas vão fazer? Vamos ver aí o que é esse livrinho. Primeiros passos. Observe a ilustração que abre a unidade. O músico está tocando uma canção só de memória, ou seja, ele está apenas lembrando e tocando. A música que ele está tocando foi escrita como? Você já viu ou ouviu uma música escrita dessa maneira? Esse livrinho aí que o músico está vendo, né, é chamado de partitura. O que seria a partitura? Quando a gente vai contar uma história, a gente pode contar ela daqui da nossa cabecinha ou podemos pegar um livro que vai estar lá contando essa história. A mesma coisa é a música, tá? Como é que várias pessoas conseguem tocar a mesma música da mesma forma? Na maioria das vezes, elas utilizam a partitura. O que seria essa partitura? Seria como se fosse um livrinho de músicas, né? Que conta ali com as notas musicais para que os músicos eles possam reproduzir essas notas e conseguir sair ali a música. Vamos aprender mais um pouquinho sobre isso. Vão para a página 24, tá? A música
pode provocar muitas sensações diferentes em cada um de nós. Algumas canções nos acalmam, outras nos alegram ou nos entristecem, e outras nos deixam com vontade de dançar. Cada pessoa vai perceber e sentir as sonoridades de uma composição musical de maneira única e particular. Às vezes, escutamos uma música tantas vezes que a gravamos em nossa memória. Os músicos ensaiam durante muitos dias para aprender a tocar uma música até que consigam reproduzi-la com perfeição. Para ensaiar, eles utilizam a partitura, uma forma de escrita musical em que são representados os sons de uma música por meio de notas musicais. Existem diferentes maneiras de escrever uma partitura, e a mais tradicional consiste em uma barra com 5 linhas paralelas e as notas musicais sobre elas. Aí vocês estão vendo um exemplo de partitura e vou continuar a leitura. Outras partituras, como a que está presente na ilustração que abre esta unidade, são formas livres de representar uma música. Nem sempre elas seguem o modelo tradicional de descrição dos sons, por meio de notas musicais que podem se apresentar também na forma de desenhos, linhas e símbolos. Observe as partituras a seguir e converse com os colegas. Que sons essas músicas aí que a gente está vendo teriam? Representadas por linhas, né, a primeira, e a outra representadas por símbolos, onde temos uma ambulância, uma curva e uma palma, né?